Olá pessoal, tudo bem? Isso aí, terceirão. Agora nós chegamos num ponto que nós vamos falar de corrente elétrica, tá? Então a gente já estudou lá a carga elétrica, estudamos a lei de Coulomb, né? O campo elétrico. Vocês fizeram uma tabela sobre o consumo de energia. E hoje a gente vai estudar um tema muito importante para a física, que é o terceiro ano, já quase que finalizando nessas etapas aí, que é então a corrente elétrica, tá? Então, vamos ver aqui alguns slides que eu preparei para vocês. Olha só. Então, é corrente elétrica e sua intensidade, tá? Aqui tem uma demonstração que é uma cachoeira, né? Essa cachoeira aqui é do Niágara, tá? E foi exatamente nela que começou esse conceito de corrente elétrica por um grande físico chamado Nikola Tesla, tá? Então, Thomas Edison inventou a lâmpada, porém coube a Nikola Tesla desenvolver as máquinas, os equipamentos que passou a gerar corrente elétrica a partir da força, né, da cachoeira, da água, tá? Que é a principal fonte de energia. E o que Tesla desenvolveu na época praticamente é usado até hoje, tá? É a corrente alternada. Essa energia que tem nas tomadas, né, na casa de vocês, tá bom? Na época, Thomas Edison até queria estipular um outro tipo de energia, que era a energia de corrente contínua, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, que é a mesma usada na pilha, tá? Uma pilha, uma bateria tem corrente contínua. Agora, na tomada na casa de vocês é corrente alternada, tá bom? Aí eu vou explicar aqui durante a nossa aula, tá? Então, eletricidade, ó, é uma forma de energia, um fenômeno que é um resultado da existência de cargas elétricas. A teoria de eletricidade e seu inseparável efeito, magnetismo, é provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. O conhecimento da eletricidade foi um impulso para a invenção de motores, geradores, telefones, rádio, televisão, raio-x, computadores, sistema de energia nuclear. A eletricidade é uma necessidade para a civilização moderna, né? Rapaz, quando cabe energia, né, fica todo mundo louco, tá? Então vai ser o nosso tema aqui agora. Então essa parte da eletricidade nós vamos estudar chama-se eletrodinâmica, tá? E isso aí então vai aparecer que quando eu falo eletrodinâmica, quer dizer o movimento do elétron, tá? Então o elétron está movimentando, ok? Isso aí é chamado de corrente elétrica, tá? Então veja só. Corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor. Isto é um movimento que ocorre numa direção e num sentido definido. Então, corrente elétrica é um movimento de elétrons em um determinado sentido, tá? Vocês vão ver aqui os desenhos. Nós temos alguns materiais que são chamados de condutores metálicos, né? Que são aqueles bons para conduzir eletricidade. No caso, é um fio de cobre, tá? O grafite também é um bom condutor. Tem as soluções eletrolíticas, que no caso são aquelas lá da bateria, tá? Também são bons condutores. E gás ionizados, aquelas lâmpadas, né? Fluorescente, elas acendem, né? Por esse conceito aqui dos gases que são ionizados. E essas cargas elétricas, elas vão se movimentar e vão gerar luz, tá? Bom, a causa da corrente elétrica. Ó, só vai existir corrente elétrica se tiver uma DDP, diferença de potencial, tá? Depois a gente vai trabalhar esse conceito. Ou tensão elétrica entre os terminais do condutor. Obtemos então um deslocamento de portadores de carga. E na tomada, né, na nossa residência, aqui em São Simão, é 220 volts. Isso é a DDP, tá? Em Minas, né, até aqui na CEMIG também tem algumas casas que é 110 volts. Isso é uma tensão, a diferença de potencial, viu? Bom, aqui fala das soluções eletrolíticas. Isso aqui é mais para química, tá? Então você tem os íons negativos deslocando para o menor potencial, tá? Enquanto os íons positivos se deslocarão para do maior para o menor potencial.
Então, isso nas soluções eletrolíticas vai acontecer essa movimentação dos íons. Lá, nas soluções, tanto positivo como negativo movimenta. Agora, tem que ficar bem claro que os materiais sólidos, quem movimenta são somente os elétrons, tá? Ok? Aqui fala de uma experiência, pede para vocês verem uma animação. Mas, então, definindo, a corrente elétrica é causada por uma DDP, diferença de potencial elétrico, em uma tensão nos terminais dos condutores, tá? Bom, aqui ele está fazendo uma unificação, né, de corrente elétrica, campo elétrico e força elétrica, tá? Então, podemos também explicar o surgimento da corrente elétrica através do conceito de campo elétrico. Quando o condutor tem suas extremidades ligadas a um DDP, surge no interior do condutor um campo elétrico, orientado no sentido do menor potencial. Assim, uma força elétrica começa a atuar nos portadores de carga, que passam a se deslocar, criando então a corrente elétrica. Por isso que eu trabalhei aquele conteúdo anterior com vocês, né, chamado de campo elétrico, e vocês calcularam também a força elétrica, né? Então, essa força elétrica é ela que faz, né, esse elétron movimentar, tá? Bom, para mantermos a corrente elétrica, pelo tempo que for necessário, devemos manter diferentes os potenciais nas extremidades do condutor. Por exemplo, o elétron que chega numa das extremidades do condutor é levado para outra extremidade, mantendo assim a DDP entre elas. O dispositivo que transporta o elétron é chamado de gerador elétrico. No caso aqui, uma pilha, né? Então, eu vou passar um resumo para vocês, que lá então vai mostrar uma pilha que faz esse elétron movimentar no circuito, né? Ele vai movimentar no circuito e vai fazer uma lâmpada acender. Então, essa pilha é chamada de gerador elétrico, tá? No celular de vocês também, né? Você tem aí uma pilha que é exatamente isso aqui, ó, o gerador elétrico, tá? Então, aqui tem uma pilha. Essa pilha aqui, ela geralmente é de 1,5 volts, tá? Aqui não veio bem a especificação dela, né? Mas é uma pilha. Aqui uma bateria, essa aqui já é de 9 volts. Então, entre os terminais aqui eu tenho um polo, que um é negativo, o outro é positivo. A pilha, geralmente, esse aqui da pontinha é o positivo e aqui atrás é o polo negativo, né? Então, isso, a pilha é um gerador elétrico, tá? Ok? Então, na internet tem algumas recomendações aqui, em vários pontos que vocês podem observar. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos trabalhar. Para calcular essa corrente elétrica aí, nós vamos dividir a carga elétrica, essa carga elétrica nós calculamos até em sala de aula ainda, né? Dividido pela variação de tempo, tá? Então, vai ser coulombs por segundo. Mas, por convenção, a unidade de corrente elétrica é dada em amperes, tá? Em homenagem ao físico que desenvolveu essa teoria, ok? Bom, aí, aqui vem alguns valores que podem aparecer, né? Isso aqui eu também já passei essa tabelinha para vocês, mas vamos ressaltar de novo, ó. Toda vez que você vê o Mzinho é 10 a menos 3, que é o mili, você vê esse símbolo aqui, o micro, né? Então, microampere, 10 a menos 6, nanoampere, o Nzinho, 10 a menos 9, e picoampere, que é o Pzinho, né? 10 a menos 12. Então, ó, a intensidade da corrente elétrica no sistema internacional tem unidade Coulomb por segundo, em homenagem a André Marie Ampère. O Coulomb por segundo, então, foi substituído por Ampère, tá? Foi o que eu falei, né? Então, aqui tem um sentido da corrente elétrica, tá? Então, aqui eu tenho um potencial A, que é esse VA, tá? Aqui o potencial B. Então, aqui é como se o próton movimentasse. Então, isso aqui é representado o sentido da corrente elétrica, tá? Chamado sentido convencional. Você não tem que preocupar muito com isso aqui não. Mas quem movimenta mesmo são os elétrons, né, na parte negativa, que vem para cá para, né, o maior potencial, tá? Ok? Então, aqui fala de sentido real e convencional, foi o que eu exatamente falei, né, mostrei, né? Então, o movimento da carga positiva é chamado de movimento convencional e da negativa é o sentido que nós vamos trabalhar com a corrente elétrica, né? Então é o positivo, tá? Só que isso aqui é por convenção.
Então, o que realmente vai movimentar são os elétrons no sentido contrário, tá? Ao convencional, que é chamado, então, de sentido real da corrente elétrica, tá? Bom, o referencial adotado para o sentido da corrente elétrica nos condutores é o sentido convencional, ok? Então, sempre que a gente colocar uma setinha, né, lá no circuito, é representando o sentido convencional. Isso aqui mostra a corrente contínua, né, um gráfico, tá? Então, as correntes sempre no mesmo sentido. E aqui já é uma corrente que vai diminuindo, né? E aumentando um pouquinho, ok? Bom, essa corrente aqui, essa de baixo é pulsante, essa aqui é a corrente alternada que aparece então na nossa casa, tá? É corrente também conhecido como CC, corrente, não CA quer dizer, que é corrente alternada. Aqui está representando por AC, tá? A corrente da pilha é CC, que é corrente contínua, tá? Bom, aqui vem então a ideia de um gráfico, né, para a gente poder calcular a corrente elétrica, a gente vai calcular a área do gráfico, mas isso aqui não vai aparecer para vocês, tá? Por enquanto, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido aí a questão da corrente elétrica, tá? E eu vou passar uma atividade na próxima aula. Nessa, por enquanto, eu vou deixar só o conteúdo para vocês organizar, pregar no caderno e vocês lerem um pouquinho a respeito, tá bom? Aí depois eu vou mandar a atividade para vocês. Tchau, tchau, até mais.